Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Professor Arthur Lima, estou aqui para a gente estudar juntos para o INSS, no nosso projeto INSS Todo Dia, concurso autorizado, pessoal. Não dá para dar bobeira mesmo, tem que aproveitar cada dia para fazer uma preparação de alto nível para o INSS. E o que nós vamos fazer aqui hoje é trabalhar um dos elementos mais importantes, né? Assim como o professor Pedro trabalhou para aqueles que estão acompanhando as nossas aulas, trabalhou com vocês, eu quero trabalhar também aqui o tópico de porcentagem, tá? E eu acho muito importante a gente trabalhar com muita calma o tópico de porcentagem, porque, primeiro, são só 3 tópicos de raciocínio lógico no edital: proposições, porcentagem e conjuntos. São só 3 tópicos no edital de raciocínio lógico do INSS. Desses 3, o único que realmente exige um pouco mais de matemática é o tópico porcentagem. Então, naturalmente, é um tópico que exige um pouco mais de tempo para assimilação, para que você pegue todas as variações, todas as possibilidades. Então, é por isso que é legal a gente exercitar muito a tal da porcentagem, tá? Eu vou ir passando por algumas questões aqui com vocês e eu quero resolver com vocês bem devagar para que todo mundo consiga compreender bem como enfrentar as questões de porcentagem. É um tema que certamente vai estar presente no próximo edital. Pode até acontecer do INSS colocar mais tópicos de raciocínio lógico, mas tirar a porcentagem eu acho muito improvável, tá? Até porque porcentagem, se vocês pararem para pensar, porcentagem, pessoal, está na base do direito previdenciário. Quantas porcentagens você estuda quando você passa lá pelo direito previdenciário? É ou não é? Além disso, se vocês voltarem mais no passado, eu acredito que foi na prova de 2008 do INSS, que foi uma prova da Fundação Carlos, do CESP, melhor dizendo, 2012, que foi a FCC. Se a gente voltar lá, vocês vão ver que tem uma questão lá bem interessante, que é justamente uma questão que trabalha ali as alíquotas, né, de contribuição previdenciária num contexto de raciocínio lógico, de fazer algum cálculo ali com aquelas porcentagens e tal. Então, tem aplicações muito práticas no INSS. É muito provável que esse assunto se mantenha, tá? E que esteja presente não só no edital, mas esteja presente na prova. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa preparação. Eu vou soltar aqui a nossa vinheta e a gente começa a nossa aula então. Beleza? Maravilha, vamos lá. Maravilha, pessoal! Vamos começar o nosso estudo aqui de porcentagem. Nessa aula aqui, a gente vai resolver juntos algumas questões do Sebrasp e aproveitar para reforçar o nosso entendimento dos cálculos envolvendo porcentagem. Tá legal? Vou colocar aqui na tela para a gente a primeira questão que a gente vai resolver juntos. Vai ser essa daqui. E a questão é uma questão cobrada pelo Sebrasp em 2021. A questão diz o seguinte, ó. Considere que, com a diminuição do preço de determinado produto, as vendas dele tenham subido 70% e a receita arrecadada pela venda do produto tenha subido 36%. Nessa situação hipotética, o preço original do produto foi de 20%, a redução no preço original do produto foi de 20%. Vamos lá. Bora resolver juntos essa questão aqui. Eu quero mostrar algumas formas de resolver, tá?
A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: toda vez que a gente falar de uma questão de porcentagem que só tem percentuais, não tem nenhum número, não tem nenhuma grandeza mesmo, por exemplo, um produto custava R$ 167, ou o número de laranjas era 220, ou enfim, não tem uma quantidade, só tem porcentagens mesmo. O que a gente pode fazer? A gente pode assumir uma quantidade que vai facilitar a gente fazer alguns cálculos, tá? Então, vou assumir uma determinada quantidade aqui, vou fazer alguns cálculos e vamos ver aonde a gente chega. Por exemplo, tá? Para vocês entenderem. Repare que a gente está diante aqui de uma situação de um produto que ele tinha um preço, tá? Esse produto tinha um preço. O que aconteceu? O preço foi diminuído. Quando o preço caiu, passou a vender mais. As vendas subiram 70%. Isso é o esperado, né? O preço diminuiu, passou a vender mais daquele produto. E aí, a receita arrecadada aumentou 36%. O que acontece, pessoal? O que a gente precisa pensar inicialmente aqui? Isso aqui é um raciocínio básico, mas que é muito importante para a gente. O que é isso aqui, ó? O que é essa tal de receita arrecadada? A receita ou recebimento é simplesmente a multiplicação entre o preço e a quantidade de coisas vendidas, tá? Pessoal, isso aqui, ó, não vai ter um tópico no edital não vai existir um tópico no edital assim, que você precisa estudar o que é receita. Não, não vai ter isso não. Isso aqui é o tipo do conhecimento básico que o examinador assume que você tem, tá? Então pensa o seguinte: se teve uma loja, essa loja teve ali, você pegar todas as vendas dela desse mês, deu lá R$ 100.000 de vendas. O que é esse R$ 100.000 de vendas? Ora, é você pegar cada produto que foi vendido, né, o preço daquele produto e juntar isso tudo, né? Ou seja, vamos imaginar que você só vende um tipo de produto lá. Você vende um determinado tênis e aquele tênis custa R$ 200. Se você pegar e multiplicar o número de tênis que você vendeu no mês, sei lá, vendeu 100 tênis, 100 pares de tênis no mês. 100 pares de tênis vezes 200, que é o preço unitário, né, o preço de cada par do tênis, você vai ter a receita, né? Então, o preço vezes a quantidade vendida, tá? Isso é a visão aqui que a gente precisa ter de receita. O que a gente pode fazer agora? A gente pode assumir determinados valores. Eu vou mostrar que essa não é a única maneira de resolver, tá? Mas a gente pode assumir alguns valores. Vamos imaginar que inicialmente o preço original, vamos imaginar que ele era de R$ 100. Por que R$ 100? Porque é um número fácil de trabalhar. E vamos imaginar que a quantidade vendida, tá, as vendas aqui, também era 100. Então, um produto que custava R$ 100 e a gente vendeu 100 unidades. A receita originalmente era de quanto? Vamos ver aqui, ó. A receita originalmente era o que? A multiplicação, R$ 100 por cada unidade, vezes 100 unidades vendidas. Isso dá, ó, o primeiro 100 e os dois zeros do outro 100. 10 mil. R$ 10.000 era a receita total originalmente. Então, antes das mudanças, a receita era de R$ 10.000. O que aconteceu após as mudanças? Vamos ver o que o examinador falou para a gente. O examinador disse para a gente que o preço teve uma diminuição. A gente não sabe de quanto foi aqui a diminuição, mas a gente sabe que as vendas subiram 70%. Se as vendas subiram 70%, quer dizer que essa quantidade, que era 100, ela tem que aumentar em 70%. Ora, 70% de 100 é 70 mesmo. Então, essa quantidade passou a ser de 170, né? Passou a ser de 170. A arrecadação pela venda do produto subiu 36%. Então, essa receita aqui, ó, ela aumentou em 36%. Quanto passou a ser a nova receita, hein? Você pode fazer o seguinte, quanto que é 36
de 10 mil. O aumento não é de 36%? Eu posso calcular. O que é 36% de 10 mil? Corta 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Fica 36 e mais 2 zeros, né, do 100 ali. R$ 3.600. A receita tem que aumentar em R$ 3.600. A receita tem que ir, portanto, para 13.600, né? Tem que sair aqui de 10 mil, soma mais isso daqui, vai parar em R$ 13.600. Então, veja, na situação final, a quantidade vendida é de 170, a receita total é de R$ 13.600. Pergunta para você, qual é então o novo preço? Qual é o novo preço aqui, ó? Vamos descobrir esse novo preço? A gente pode descobrir esse novo preço fazendo o seguinte. Lembrando que receita, ó, vou colocar aqui no cantinho. Receita 13.600 é igual a quantidade vendida, 170, vezes o novo preço. Né? A nova receita, 13.600, é a nova quantidade vendida, que é 170, vezes o preço, que eu não sei. Posso passar o 170 dividindo. O preço vai ter que ser, então, 13.600. Vou ter que dividir isso aqui por 170. Posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Tenho que dividir 1.360 por 17. Como é que eu faço essa divisão aqui? Ó? Veja. 13 não dá para dividir por 17, é menor. Então tem que dividir o 136. 136 por 17. Quanto é que será que dá aqui? Ó? Eu gosto de olhar para esse último número aqui, 6. Negócio aqui para terminar em 6, né? Eu pensaria aqui no 8, porque 8 vezes 7 é 56. E aí vamos ver se vai dar aqui. Ó. Aí fica o 5, 8 vezes 1 é 8, mais 5, 13. Ótimo. Subtrai aqui. 0. Esse 0 desce para cá, como não tem nada a fazer com ele, ele tem que ir para o resultado final aqui. Portanto, o preço aqui passa a ser de 80. Olha o que aconteceu com o preço do produto. O preço do produto originalmente era de R$100. O preço era de R$100. Esse preço passou a ser de R$80. Essa modificação aqui, ó, é uma redução no preço. Uma redução de R$20. 20 partindo de uma base que é 100, é uma redução de 20%. O item está certo? Claro, ele está certíssimo. Tá? O item está muito certo mesmo. É isso aí, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente consegue matar uma questão dessa que eu diria que seria uma questão de nível difícil, tá? Não é uma questão fácil, não. Essa aqui seria uma questão de um nível um pouco mais difícil mesmo. Na porcentagem, já começamos aí com uma questão de alto nível, né? E eu quero mostrar aqui algumas outras coisas que você poderia fazer numa questão como essa, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar é ainda dentro dessa mesma forma de resolver. Depois eu vou mostrar em um outro formato de resolução. Mas eu quero começar por esse formato aqui de resolução e só mudar com vocês aqui a maneira de chegar aqui no resultado final. Vejam só, deixa eu só apagar essa parte aqui para que a gente possa fazer juntos uma outra ideia aqui. Vocês vão me dizer o que faz sentido para vocês, tá? Vou deixar aqui a situação inicial, que vocês já conhecem. A situação inicial é de que nós tínhamos um preço de R$100, uma quantidade de 100 unidades, dando uma receita final de R$10.000. Isso era a situação inicial. O que eu posso pensar em relação à situação final? Porque é o seguinte, o que eu não gostei da minha primeira resolução? Eu não gostei de ter que fazer uma divisão ali no final. Porque divisão geralmente dá mais trabalho do que multiplicação. Então, eu queria evitar a resolução chegando fazer a resolução por meio da divisão, como eu fiz ali no final. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e pensar o seguinte. O enunciado falou que a quantidade vendida aumentou 70%. Então, eu vou pensar aqui que a nova quantidade é de 170. Eu quero verificar se a redução de preço foi de 20%. Se a redução de preço tiver sido mesmo de 20%,
Se a redução tivesse sido de 20%, quanto tem que ser o novo preço aqui? Ah, tem que ser 80, né? Porque tem que tirar 20% do 100, tem que tirar R$ 20, fica R$ 80. Ora, se eu tiver vendido a R$ 80, 170 unidades, qual que vai ser o meu faturamento aqui? Vai ser 80 vezes 170, não é? Quanto que é isso? Ó? 170 vezes 80. Ó, 0 vezes lá em cima fica tudo 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 7 é 56, vai 5. 8 vezes 1 é 8, mais 5 é 13. Soma isso aqui, 0, 0, 6, 3 e 1. Então, nessa situação aqui, ó, o novo faturamento tem que ser de R$ 13.600. Se tem que ser de R$ 13.600, significa que daqui para cá, o faturamento tem que aumentar em R$ 3.600. Para ele aumentar em 3.600, veja, 3.600 de aumento sobre um início que era R$ 10.000, isso aqui é um aumento percentual de quanto? Corta 2 zeros com 2 zeros aqui, ó. De 36 em 100. É um aumento de 36%. Isso daqui, ó, confirma para mim, que de fato o aumento é de 36%. De novo, o item está certo, tá? Você pode fazer por um lado ou pelo outro. Eu posso ir pela multiplicação, como foi no caso aqui. Eu vou supor qual vai ser o novo preço, vou supor qual vai ser a nova quantidade, descobrir qual vai ser o novo faturamento, ou do jeito que nós fizemos antes, né? Nova quantidade, com a nova receita, e com isso a gente descobriu se o preço realmente cair em 20%. Tem uma outra forma de resolver que eu quero passar aqui com vocês, que é para quem está um pouco mais hábil aí na matemática, tá? Que outro modo é esse, pessoal? É sem assumir valores, tá? Basicamente é isso, é o cálculo algébrico propriamente dito. Vamos fazer aqui juntos e eu quero que vocês me digam quem que vai fazer desse jeito aqui na prova, tá? Que é o seguinte, ó. Pensa comigo, nós vimos que a receita é a multiplicação entre o preço e a quantidade. Não foi isso que a gente viu? A receita é a multiplicação entre o preço e a quantidade. Nós sabemos que as vendas subiram 70%. Se as vendas subiram 70%, ó, eu vou dizer que isso aqui, a receita inicial é o preço inicial vezes a quantidade inicial. Eu sei que as vendas, ou seja, a quantidade vendida, né, aumentou 70%. A quantidade vendida aumentou 70%. Então, eu vou dizer que a quantidade final é 70% maior do que a quantidade inicial. É a quantidade inicial mais 70%. Portanto, é isso aqui, ó. A quantidade final é 1 mais aquela porcentagem de aumento, 1 mais 70%, vezes a quantidade inicial. Ou seja, a quantidade final é 1 mais 70%, pessoal, 70% é 0,7. Então, isso aqui dá 1,7 vezes a quantidade inicial. A quantidade final é 1,7 vezes a quantidade inicial. Legal. O que mais, hein? Para a gente fazer a multiplicação ao invés da divisão, né? Eu posso pensar o seguinte. Eu vou assumir que teve uma redução de preço realmente de 20%. Então, o preço final vai ser 1 menos 20%. Se é uma queda de 20%, tem que subtrair 20%. Tá? 1 menos 20% vezes o preço inicial. Isso quer dizer que o preço final, 1 menos 0,2 é 0,8 vezes o preço inicial. Tá? Com isso daqui, como é que eu vou descobrir quem vai ser a receita final? Vamos descobrir quem vai ser a receita final? Ora, a receita final é o preço final que multiplica a quantidade final. A receita final vai ser preço final. Quanto é o preço final? 0,8 vezes o preço inicial. Que multiplica quantidade final. Qual é a quantidade final? 1,7 vezes a quantidade inicial. Vamos rearranjar esses termos aqui. Primeiro, quanto que é 0,8 vezes 1,7? Faz aqui, ó.
1,7 vezes 0,8. Quanto que dá isso aqui? 8 vezes 7 é 56, vai 5. 8 vezes 1 é 8, mais 5 dá 13. 0 vezes os de cima ali vai dar tudo zero. Tenho duas casas decimais aqui. Opa, tem que somar todo mundo, né? 6, 3 e 1. Tem duas casas decimais, tem que ter duas casas decimais na resposta. 1,36. Então, 1,36 que multiplica preço inicial vezes quantidade inicial. Ora, preço inicial vezes quantidade inicial é o quê? É isso aqui, ó. É a receita inicial. A receita final é 1,36 vezes a receita inicial. Ou, se você quiser escrever de outra forma, a receita final é 1 mais 36% vezes a receita inicial. Olha o que a gente viu aqui. Que para chegar na receita final tem que aumentar em 36% a receita inicial. De fato, há um aumento de 36% na receita inicial. O item está certo. Tá joia? Então, uma questão interessante, essa última resolução aqui é a resolução mais algébrica, né? Uma resolução que exige um pouco mais de manipulação matemática e de abstração, né? Matemática. Mas eu acho que é legal mostrar para vocês, ainda que a opção de vocês seja a resolução ali usando valores, mas para que vocês saibam que existe esse caminho também, tá? Vamos avançar? Deixa eu colocar na tela aqui mais uma questão legal para a gente fazer, que é essa daqui, ó. A questão fala para a gente que determinado contribuinte em débito com a Receita Estadual constatou que deve pagar R$ 2.100 para quitar todos os débitos, após desconto concedido por aquele órgão. Após tal desconto, o pagamento pode ser parcelado em até 10 parcelas mensais, sendo a primeira calculada pela razão entre o valor da dívida pós-desconto e o número escolhido de parcelas, paga no momento do acordo. As demais têm seu valor corrigido em 10% em relação ao mês anterior. Tá. Se o valor a ser pago tiver sido resultante de um desconto de 30% sobre a dívida, então o valor da dívida inicial era inferior a R$ 2.800. Tá bom. Vamos lá, vamos entender essa nossa questão aqui. A gente está vendo aqui, ó, que essa pessoa aqui, esse contribuinte, está com uma dívida de R$ 2.100. Só que o enunciado fala que essa dívida aqui, ó, de R$ 2.100, ela já é uma dívida após a aplicação de desconto, ó. Então, a pessoa tinha uma determinada dívida, deram um certo desconto para ela, que a gente não sabe exatamente qual foi o desconto, tá? Deram um desconto e ficou uma dívida final a ser paga de R$ 2.100. A questão está falando o seguinte: se o desconto foi de 30%, qual era a dívida inicial? Era inferior a 2.800? Como é que a gente pode pensar aqui? Ó? Raciocina comigo. Tem uma dívida, né, inicial, certo? Tem uma dívida inicial. Em cima dessa dívida, você dá um desconto de 30%. Com isso, sobra uma dívida final. E essa dívida final é conhecida, R$ 2.100. Né? Essa é a situação, pessoal. É fundamental ter clareza dessas coisas, né? Porque senão você se perde na sua questão. Você tem que ter muita clareza do que você tem em mente, o que você tem em mãos, melhor dizendo. Né? Nessa aqui é uma situação onde, o que são esses números que foram dados? O 2.100 é a dívida depois do desconto. E o desconto, a princípio, é um desconto de 30%. E o que a gente quer descobrir é o valor original da dívida. Tá? Como é que a gente faz, então, aqui? Ó? Vamos fazer juntos. Veja, se eu quisesse ir da dívida inicial para a dívida final, o que eu teria que fazer? Como é que eu calculo a dívida final? Para calcular a dívida final, eu tenho que pegar a dívida inicial e aplicar um desconto de 30%.
Como é que se faz isso na matemática? Como é que eu aplico um desconto de 30%? Eu pego o valor, no caso aqui dívida inicial, e eu multiplico por 1 menos a porcentagem de desconto. Pessoal, a gente tem que saber isso aqui, ó. Toda vez que a gente vai dar um desconto de X%, a gente pega o valor original e multiplica por 1 menos X%. Toda vez que a gente for fazer um acréscimo de X%, a gente pega o valor inicial e multiplica por 1 mais X%. Só muda ali de 1 menos ou 1 mais. Mas é sempre a multiplicação por esse fator. Pega o valor original, multiplica por 1 menos a porcentagem de desconto. Pega o valor inicial, multiplica por 1 mais a porcentagem de aumento. Tá? Então tá bom. Nesse caso aqui, ó, vamos colocar as informações que a gente já conhece. Eu vou deixar aqui que o desconto, a dívida final dívida inicial. Opa, a dívida final é a que nós sabemos. Nós sabemos que no fim das contas a dívida ficou em 2.100. Então, 2.100 é igual à dívida inicial, que multiplica 1 menos 30%. 30% é 0,3, né? É 30 dividido por 100, corta os zeros aqui, ó, 3 por 10 é 0,3. É isso, tá? Então tá bom. Então, 1 menos 0,3 é 0,7. Temos essa situação, 0,7. O que eu faço para descobrir aqui a dívida inicial? Eu posso passar o 0,7 para o outro lado, dividindo, né? A dívida inicial vai ser 2.100 dividido por 0,7. Como é que você pode fazer essa divisão aqui? Primeiro, vamos acabar com as casas decimais. Multiplica aqui em cima e embaixo por 10. Sempre que multiplicar em cima por um número, tem que multiplicar embaixo pelo mesmo, né? Para a fração se manter. Vou fazer isso, vai ficar aqui, ó, 21.000 dividido por 7. 21.000 dividido por 7. Espera aí, 21 dividido por 7 é 3. Então isso aqui vai me dar 3.000. Só repete os zeros. 3.000. A dívida inicial era uma dívida de R$ 3.000. O item está certo? Não, a dívida não era inferior a 2.800. O item está errado. A dívida era superior a R$ 2.800. Tá legal? Então, tá feita aí, tá resolvida a questão. Existem outras formas de você pensar, né? Questões como essa sempre tem outras possibilidades, tem outros caminhos possíveis, mas particularmente eu considero que esse aqui é um caminho muito, muito razoável, tá? Muito interessante e que permite você, principalmente permite você generalizar, permite você utilizar esse mesmo caminho para várias outras questões, tá joia? Isso é uma coisa legal, não é um macetezinho para resolver essa. É um formato que te permite resolver essa e qualquer outra questão basicamente relacionada a desconto percentual ou aumento percentual, aumentos e reduções percentuais, tá bom? Bora para mais uma aqui. Vejam na tela comigo essa questão. A questão fala para considerar que para determinada indústria a produção de janeiro de 2021 tenha sido 4% superior à produção de dezembro de 2020 e que a produção de fevereiro de 2021 tenha sido 7% inferior à produção de janeiro de 2021. Nessa situação, em relação a dezembro de 2020, a produção dessa indústria em fevereiro cresceu, decresceu, quanto por cento? Vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui juntos, uma questão bem interessante. O que você tem que notar? Você tem que olhar para a questão e ver, olha, aqui é uma porcentagem, aqui é porcentagem, aqui tudo é porcentagem, não tem nenhum valor exato aqui, não tem nenhum número aqui. Não tem nenhum número, a primeira coisa que você pode pensar aqui é o seguinte, eu vou precisar assumir um valor, tá? Para a questão não ficar totalmente abstrata, eu vou ter que assumir um valor aqui. Um valor para aquela que vai ser a nossa base, a nossa referência de comparação aqui. Nesse caso, veja o que está sendo feito, né? A gente tem uma comparação entre a produção em dezembro de 2020, em janeiro de 2021
em fevereiro de 2021. A referência de comparação está sendo dezembro de 2020. Então, o que eu posso fazer? Eu posso assumir que a produção em janeiro, em dezembro de 2020, era uma produção de 100 unidades. Não interessa o quê, se é 100 mil, se é 100 bilhões, se é 100 litros, se é 100 quilos, não interessa, 100, tá? A gente assume que 100 é um número fácil de trabalhar, um número fácil de calcular porcentagens a partir dele, né? Por isso que a gente usa tanto o 100. Então eu vou pensar o seguinte, olha, eu tenho aqui dezembro de 2020, depois eu vou para janeiro de 2021 e depois eu vou para fevereiro de 2021. Em dezembro, eu vou assumir que a produção era de 100 unidades, né? 100 unidades. Aí vamos ver o seguinte, a produção de janeiro é 4% superior à de dezembro. Ora, então de dezembro para janeiro tem um aumento aqui de 4%. Né? De dezembro para janeiro, aumento de 4%, quer dizer que a produção de janeiro vai ser o quê? 104. Professor, não sei fazer essa conta. Como é que você faz? Ora, você pode calcular quanto que é 4% de 100. Isso vai dar o quê? Vai dar 4. Então tem que aumentar 4 unidades, vai de 100 para 104. Ou você pode já pegar o seguinte, olha, o valor de janeiro é o valor de dezembro, 100, aumentado em 4%, ou seja, multiplicado por 1 mais 4%. Isso aqui é 100 vezes 4% é 0,04, né? Então, isso aqui vai ser vezes 1,04, isso dá 104. Tá? Pode pensar de um jeito ou de outro, mas eu acredito que a maioria de vocês consegue, né, fazer de cabeça mesmo. Olha ali, 100, aumentar 4%, vai para 104. Né? Não tem muito mistério. Agora, a segunda etapa é um pouquinho mais chata. Porque na segunda etapa, veja, a produção de fevereiro foi 7% inferior à de janeiro. Então, aqui, ó, de janeiro para fevereiro, tem uma queda de 7%. Se tem uma queda de 7% aqui, qual vai ser a produção de fevereiro, hein? Pensem comigo aqui, qual vai ser a produção de fevereiro? A gente pode pensar o seguinte, a produção de fevereiro vai ser a de janeiro, 104, tem que cair 7%, então multiplica por 1 menos 7%. Olha, é igual ao desconto percentual, né? Isso aqui é uma redução percentual, tá? Essa produção de fevereiro, portanto, vai ser 104 vezes 1 menos 7%. 7% é 7 dividido por 100, que é 0,07. 1 menos 0,07 é 0,93. Temos que fazer essa multiplicação. Como é que a gente faz essa multiplicação? E vejam, né? Trabalhar porcentagem é trabalhar matemática básica o tempo inteiro. Fazer cálculos com casas decimais o tempo inteiro, principalmente multiplicação e divisão, tá? Por isso que a gente vai fazendo aqui, vamos exercitando, vamos fazendo com calma. Olha só, faz essa multiplicação comigo. 104 vezes 0,93. Na multiplicação, você não precisa ficar tão preocupado em colocar casas decimais certinhas umas embaixo das outras. Mas eu acho válido, tá? Por uma questão de organização mesmo. Na hora que você for fazer, já cria o hábito de sempre escrever os números com as casas decimais correspondentes. 104 vezes 0,93. E aí, você vai começar multiplicando todo mundo por esse 3, né? 3 vezes o 4 que está lá em cima, 3 vezes 4 dá 12. Pode colocar aqui, ó, começa colocando embaixo do 3 mesmo. Está usando aí para multiplicar 12 e vai uma unidade para a próxima, né? Fica o 2 e vai uma unidade para lá. 3 vezes 0 é 0, mais o 1 que veio, né? Fica 1 aqui. 3 vezes 1, 3. 3, 1, 2. Beleza. Agora vamos multiplicar todo mundo pelo 9. 9 vezes o 4, 36. Vai 3. Fica o 6, vai 3. 9 vezes 0 é 0. Mais o 3, fica o 3 aqui. E 9 vezes 1 é 9 mesmo. Vamos somar todo mundo aqui, ó. 2, 7, 6 e 9. E as casas decimais? É só olhar aqui, ó. Na minha multiplicação só tem essas duas casas decimais. O número de cima não tem nenhuma casa decimal, de baixo tem duas. Você soma todas as casas decimais. Nesse caso são só duas,
Então tem que ter duas casas decimais no resultado. Por isso, 96,72. 96,72. Então tá. Essa é a produção de fevereiro. 96,72. A questão, no final dela, pede para a gente fazer uma comparação entre dezembro e fevereiro. Em relação a dezembro, como é que está o mês de fevereiro, hein? Olha aí comigo. Vamos pegar aqui uma outra cor para a gente fazer essa análise final. De dezembro para fevereiro, a gente foi de 100 para 96,72. Ou seja, tem uma queda aqui, né? Mas é uma queda de quanto? Para calcular essa queda, a gente tem que fazer o 100 menos o 96,72. Como é que você faz essa subtração aqui, hein? Ora, dá para você fazer o cálculo bonitinho, não sei o quê, mas é muito chato fazer no cálculo bonitinho aqui, tá? Minha sugestão aqui para você é desmembrar. Quebra a sua subtração em partes menores. Por exemplo, tá? Esse 96,72, isso aqui é 96, certo? Mais 0,72, não é? Então, eu posso pensar o seguinte, eu vou pegar o 100, primeiro eu vou subtrair 96. Subtrair 96 ficou o quê? Aqui é fácil, né? Fica 4. Tá, joia? Do 4, eu tenho que tirar esse 0,72. Pô, tirar 0,72 de uma vez talvez seja difícil. Eu vou lembrar que o 0,72 é 0,70 mais 0,02, né? Então, eu vou pegar esse 4 aqui e vou tirar 0,7, 0,70. Isso aqui vai dar o quê? 3,3, né? 3,3. Agora, esse 3,3, ou 3,30, se você preferir, eu vou tirar o 0,02. 3,30 menos 0,02, isso aqui dá 3,28. 3,28. Então, tem uma subtração aqui de 3,28. Tá. O que eu quero mostrar para vocês? Essa subtração do jeito que eu fiz aqui, na verdade, é a maneira que eu faria de cabeça, tá? Essa é uma das formas que eu faria de cabeça. Quero mostrar outra forma, porque eu acho que aqui até faz mais sentido para vocês, tá? Mas eu acho muito válido fugir do cálculo tradicional aqui da subtração. Como é que você pode fazer que eu acho que vai ser melhor do que isso daqui? É você pensar igual o caixa da padaria. Quando eu vou na padaria fazer uma compra, como é que o caixa calcula o meu troco? Tá? Você já parou para reparar? Ou você mesmo já esteve nessa posição por algum motivo? Olha só, como é que o caixa da padaria calcula o meu troco? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. A gente tem que fazer 100 menos 96,72, né? Então vamos imaginar que eu fui na padaria fazer umas compras e a minha conta deu 96,72. Só que eu dei uma nota de 100. Aí o caixa da padaria falou, não, tudo bem, a pessoa me deu uma nota de 100, eu tenho que tirar 96,72, que é o valor da compra dessa pessoa, para poder dar o troco dela. Como é que eu calculo o troco? O caixa da padaria, ele faz assim, ó, ele vai daqui para cá. Ele vai nesse sentido. Ele pensa, se eu partir de 96,72, o que eu tenho que fazer para chegar em 100? Aí ele vai pensar assim, olha, de cara, eu vou somar 8 centavos aqui, ou 0,08, que aí eu chego em 96,80. 96,80. Ah, mas eu vou somar agora mais 20 centavos para chegar em 97. De 96,80, chego em 97. Ah, de 97 para 100 é fácil. Eu preciso somar mais R$3. Quanto que dá isso daqui, então? 3,28. 3,28 e é assim que ele te dá o troco. Já reparou que é dessa maneira que o caixa da padaria faz? Ele pega, ele até quando o caixa fala, né, em voz alta, é basicamente isso que ele faz, né? Ele pega 96,72, aí te dá 8 centavos, fala 97,80, mais 20 centavos, aí vai para 97, mais R$3 vai para R$100. E aí ele te deu aquele troco ali de 3,28. Tá? Essa é uma forma legal de fazer a subtração. Mas vamos voltar à questão. Nós tivemos uma redução, então, de 3,28.
Qual é a redução percentual? Redução percentual você calcula sempre dividindo qual foi a redução que você observou, dividido pelo valor inicial, que nesse caso aqui é 100. Né? Quanto que dá menos 3,28 dividido por 100? É menos 3,28%. Menos 3,28%. Então, nós temos aqui uma situação onde houve uma redução de mais de 3%. Teve um decréscimo de mais de 3%. O gabarito está aqui na alternativa C de casa. Tá? Uma redução de mais de 3%. Legal? Questão muito boa, muito interessante, né? Para a gente fazer aqui. E cuidado, tá? A única coisa que você não pode fazer numa questão como essa é simplesmente trabalhar com esses números aqui, ó, esse 4% e 7%, e fazer assim, ó. Teve um aumento de 4%, depois teve uma queda de 7%, logo no fim das contas ficou uma queda de 3%. Se você fizer isso aqui, você vai errar a questão, tá? Isso até dá uma ideia aproximada, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando com números relativamente pequenos, podem ver que essa mera subtração que eu fiz aqui já chega bem próximo do valor exato, né? O menos 3,28. Mas isso aqui só dá uma ideia para questões de concurso. Vai fazer você errar, você não pode fazer isso aqui porque você vai errar a questão, tá? E principalmente quando os números são um pouco maiores, você pode chegar em resultados bem diferentes. Então não vale a pena ir por essa linha aqui, essa aqui que seria a linha mais inocente de todas, de simplesmente ir somando, subtraindo essas porcentagens, tá bom? Maravilha, vamos avançar então. Vamos ver juntos mais uma questão, pessoal. Vejam aqui comigo o enunciado. Daniel comercializava cada unidade do produto A por R$ 100 e cada unidade do produto B por R$ 200. No dia 8 de abril de 2021, o Daniel aumentou o preço da unidade do produto A em 10% e o preço da unidade do produto B em 30%. No dia 15/4, pressionado por seus clientes, Daniel reduziu os preços então vigentes, tanto no produto A quanto no produto B, em 20%. Nessa situação, se Ernesto adquiriu de Daniel uma unidade do produto A e uma unidade do produto B no dia 16/4 de 2021, ele pagou por esses produtos que valor? Vamos lá. Então, diante de uma questão de aumentos e, no caso, reduções percentuais, né? Aumentos e reduções, vai acontecer as duas coisas aqui. Temos produtos que têm um determinado preço, o Daniel deu um aumento e, na sequência, ele deu uma redução percentual. Nós vamos fazer o cálculo em etapas, mas antes de fazer primeiro eu vou fazer o cálculo em etapas para todo mundo compreender, mas depois eu quero fazer um cálculo um pouco mais rápido, um pouco mais direto, para ver se você sente que, poxa, eu posso fazer desse jeito na minha prova e eventualmente economizar um tempinho. Vamos ver? Olha só, vem comigo aqui. Vamos pensar em cada produto. Pensa aqui comigo no produto A. O produto A, originalmente, ele custava R$ 100, né? Custava R$ 100. O Daniel aumentou esse produto em 10%. Então, o Daniel veio aqui e deu um aumento de 10%. Para quanto que foi? R$ 100. Se eu aumento 10%, eu vou para 110. Não é isso? 110. Só que depois ele vai reduzir, esse preço em 20%. Então ele vai vir aqui e vai reduzir em 20%. Quanto passa a ser o preço final aqui do produto A? Pensa comigo. É o valor original, 110, que multiplica 1, nesse caso é menos, né? Não é uma redução percentual? 1 menos 10, 1 menos 20%. Isso aqui vai dar 110 vezes 1 menos 20%, 20 dividido por 100, que é 0,2. 1 menos 0,2 vai dar 0,8. 110 vezes 0,8. Como é que eu faço essa conta? 110 vezes 0,8. Você pode pensar assim, ó. Isso aqui você pode pensar de cabeça, tá? 110 é 11 vezes 10.
É 11 vezes 10. 10 vezes 0,8, isso aqui dá 8. 11 vezes esse 8 dá 88. Vê se você consegue pensar de cabeça. Eu vou refazer aqui para ver se você compreende aqui, porque eu acho que é uma forma legal de pensar para não ter que ficar toda hora fazendo o cálculo bonitinho. 110 vezes 0,8. Qual que é a minha ideia aqui? É lembrar que o 110 é 11 multiplicando 10. Porque aí esse 10 pode multiplicar primeiro 0,8 para eliminar a casa decimal. 10 vezes 0,8 dá 8. E aí 11 vezes esse 8 dá 88. Por isso o resultado é 88. Tá bom, espero que você tenha compreendido. Mas qualquer coisa, claro, você vai fazer o cálculo tradicional, né? Eu sempre gosto de mostrar variações, alternativas aqui para vocês. O fato é que o produto A, depois das mudanças, passou a custar 88. E o produto B? O produto B originalmente custava R$ 200. A questão disse que o produto B teve um aumento de 30%. Então aqui ó, tem um aumento de 30%. Para quanto foi o produto B, hein? Olha, você pode calcular quanto que é 30% de 200, né? 30% de 200. Corta aqui, ó, dois zeros, com dois zeros, que é 2 vezes 30, 60. Ah, tem que aumentar em R$ 60, tem que ir para 260. Ou você pode fazer o cálculo do aumento percentual. 200 vezes 1 mais 30%. Não é um aumento de 30%? É assim que a gente aprendeu, né? Isso aqui é 200 vezes 1,3, que vai dar 260. Tá? 260. Depois disso daqui, ele foi e deu uma redução percentual de 20% nesse produto também. Quanto é que foi? Quanto é que passou a custar, então, o produto B de bola? Se você chega nesse produto B e dá um desconto de 20%, algumas maneiras de você pensar. Deixa eu mostrar uma forma de você raciocinar aqui. Ora, 260, eu não sei quanto que é tirar 20% daqui não, mas eu sei que 10% é fácil, 10% é 26, né? 26 é 10%. Ora, se 26 é 10%, 52 vai ser 20%, né? 20% é 52. Então, eu vou pegar o 260, se eu tirar 52, eu estou tirando 20%, vai ficar 208. Quer dizer que esse produto passou a custar 208. Essa é uma forma de você pensar, né? Ora, eu não sei quanto que é tirar 20%, mas eu sei que tirar 10% é tirar 26, tirar 20% vai ser tirar o dobro. Tá bom. A outra maneira de você pensar, que é a que nós temos feito aqui ao longo de toda essa aula, é você pensar o seguinte. Ora, 260, quero reduzir em 20%, basta multiplicar por 1 menos 20%. Então, eu teria que fazer 260 vezes 1 menos 20%, 1 menos 0,2, 0,8, né? E daqui você ia chegar no 208. Eu não vou só não vou perder o tempo fazendo a conta aqui. O fato é que, se o Ernesto comprar uma unidade do produto A e uma unidade do produto B, ele vai pagar 88 mais 208. Vai pagar aqui ó, 6, aí aqui vai 1, aqui fica 9, 296. Ele vai pagar menos de R$ 300, tá? Vai pagar menos de R$ 300. Gabarito da questão na alternativa A. Essa que era a ideia desse nosso exercício aqui. Uma questão bem interessante, né? Uma questão boa de resolver, uma questão inovadora, enfim, né? Diferente. A outra coisa que você poderia fazer aqui, se você quisesse, tá? É o seguinte, ó, vem aqui na tela. Você podia pensar da seguinte forma, para a gente tentar, talvez, acelerar um pouco a análise, poderia pensar o seguinte, ó, qual vai ser o preço final do produto A? O produto A custava 100. Aí eu vou dar um aumento de 10%. Dar um aumento de 10% é multiplicar por 1,1. E depois? Depois eu vou dar uma redução de 20%. É multiplicar por 0,8. Então isso aqui vai dar o quê? Ó? 110 vezes 0,8, 88. O produto B. O produto B custava R$ 200. Eu vou dar um aumento de 30%, vou multiplicar por 1,3. E depois eu vou dar uma redução de 20%, multiplicar por 0,8.
Aí você pode fazer a mesma multiplicação, aqui daria 260, teria que multiplicar pelo 0,8, a gente já sabe que dá 208, e com isso você teria os dois preços para chegar e fazer a sua análise final, tá? Então, tem formas e formas aqui de você fazer, você verifica aí o que faz mais sentido para você. Tá legal, pessoal? Vamos só então matar mais uma questão aqui rapidamente. Venham na tela comigo. A questão ela fala para mim que a Assembleia Legislativa de um determinado estado tem 50 parlamentares, homens e mulheres. Em uma determinada sessão plenária estavam presentes somente 20% das deputadas e 10% dos deputados, perfazendo 7 parlamentares ao todo na sessão. Infere-se da situação apresentada que nessa Assembleia Legislativa tinha quantas deputadas, hein? Vamos lá, ao todo são 50 parlamentares. Então 50 é a soma dos homens e as mulheres aqui nesse parlamento. Aí numa determinada sessão tinha 20% das mulheres. Então 0,2 vezes as mulheres. E também tinha 10% dos homens. 0,1 dos homens. Opa, mulher não, que é homem, né? 10% dos homens. E isso aqui estava dando quantas pessoas? 7. Né? A questão falou que estava dando 7. O que a gente pode fazer agora? A questão me deu aqui, ó, 2 equações e 2 variáveis. A gente pode trabalhar com isso daqui. Essa segunda equação que tem esses números quebrados, sabe o que eu gosto de fazer aqui? Multiplicar todo mundo aqui por 10. Ó, multiplica aqui por 10 e aqui por 10. Para tirar esses números quebrados. Aí a segunda equação vai passar a ser 2m mais 1 vezes h, ou seja, simplesmente h, é igual a 70. Fico com a equação assim. Nessa primeira equação, qual que é a forma de resolver? Ó, eu tenho uma equação aqui, tenho outra equação aqui. O método de resolução aqui é, quando eu tenho duas variáveis, duas equações, em uma das equações eu isolo uma variável e aí eu substituo na outra. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Nessa primeira equação aqui, ó, eu posso isolar a variável h. Eu deixo ela sozinha, passo o m para o outro lado. Fica 50, o m vai subtraindo. H é 50 menos m. E aí, na minha outra equação, eu vou substituir 2m mais, no lugar de h, eu vou colocar 50 menos m. Mais 50 menos m é igual a 70. 2m menos m é simplesmente m. E esse 50 pode ir para lá. 70 menos 50. Portanto, m é igual a 20. Ao todo, eu tenho 20 deputadas, gabarito da questão na alternativa D de dado. Tá joia? Então, era essa a resolução da questão. Uma questão interessante, uma questão que trata aqui sobre porcentagens, mas veja que para a gente resolver, a gente trabalhou um conceitozinho ali também de sisteminha de equações, né? Toda vez que a gente tem mais de uma variável, a gente precisa montar um sisteminha de equações para resolver. Tá joia? Vou fechar então o nosso bloco aqui. Maravilha, pessoal! Com isso a gente chega ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado para rever aí mais a porcentagem, continuar trabalhando e continuar ganhando mais segurança nesse assunto. Lembrem-se, a gente está aí com vocês todo dia na preparação para o INSS. Vamos estudar com direção. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você adquirir os nossos cursos e continuar estudando com a nossa equipe. Então, um abraço para vocês, um bom final de semana e até a próxima. Valeu! O que é o PDF 2.0? Para o concurseiro, aulas, grifos, dúvidas, anotações, questões, mapas mentais, tudo em um só lugar. Para
Para quem não quer perder tempo, material enxuto e completo. Para a impressora, férias. Para quem é ambientalista, mais árvores no mundo. Para o mundo dos concursos, uma grande parceria. Para a sua preparação, o melhor material. Para a sua aprovação, questão de tempo. Para o seu nome, diário oficial. PDF 2.0 é bom para todo mundo, mas é melhor ainda para quem quer ser aprovado. Comece hoje. Acesse www.direçãoconcursos.com.br. Nosso material em PDF